Olá, tudo bem? A história que vamos contar é de superação e de quem confiou no que fazia. Não esqueça de deixar o seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal. Conheça agora a verdadeira história da fábrica de ônibus JV, contada pelo dono da empresa. O nome JV da indústria e comércio de carrocerias e ônibus vem de José Vicentim Neto, que começou com uma reformadora de ônibus em 1979 em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. 10 anos depois, ele pegou um serviço para fazer. Vicentim enxergou uma grande oportunidade e nasceu a fábrica de ônibus JV. Isso aí tudo surgiu por causa de uma pessoa que tinha uma plataforma Mercedes-Benz e queria fazer um trailer. Aí me chamou para ver e tal, e comprou as peças na época da Nilson, comprou as partes e tudo, porque a Nilson não queria montar para eles montar só como fosse os esqueletos para um trailer. E eu aceitei a parada. Aí, então você montou um trailer, foi o primeiro? Foi, a plataforma da Mercedes. Eu achei interessante, falei, mas se eu faço o mais difícil, que é arrumar um ônibus batido, etc., por que não fabricar? Isso despertou a vontade de fazer. Mas na época teve muitas pessoas que realmente falaram assim, não vai, que não está fácil. Acharam que você era louco? Chegou a achar. Até era o Moroni, né, que é da Marco Polo. Aí ele falou, não vai, fica com a tua oficina, a tua reformadora, tá muito boa, tá muito bonita, muito grande e tal. Mas o ser humano é complicado, né? Ele quer fazer e eu fiz. Até onde eu pude. E como foi? Quando você começou a montar a fábrica e você passou um tempo projetando tudo isso? Então, Marcelo, é assim, como a gente já tinha grande experiência na reforma e sabia até os grandes problemas que existiam nos encarroçadores da época, a gente foi tirando falhas, umas falhas onde quebrava o ônibus, etc., foi aperfeiçoando. Então, com isso, o pessoal gostava da ideia, né? Então, eu fui fazendo assim. E como era... Você tentou aprimorar o que você já via na época de defeitos? Seja na carroceria? Principalmente no urbano, na época que eu fui fazer urbano, que aliás foi depois de eu fazer o rodoviário, porque todo mundo falava, não, mas começa no urbano para depois fazer o... Não, eu já gosto de uma coisa desafio maior. Aí na época dos urbanos, andava quebrando o ônibus ali na porta traseira e tal, eu consegui fazer o ônibus porque não quebrava. Então é tudo isso. Eu pegava algumas falhas das fábricas e tentava corrigir. Mas, falando a verdade, eu sempre fui Marco Polo, e até hoje. Na época, assim, mais que eu achava mais bonito era o Viagem, né? Que tinha na época, tanto que eu fiz parecido. Mas, apaixonado pela Marco Polo e pelo Viagem, resultado, fabricou o ônibus parecido com o Viagem e sempre ganhou destaque nos jornais. Ônibus é fabricado em Ribeirão. Ex-mecânico investe na produção de ônibus. E foi difícil você apresentar os seus carros para as empresas, até convencê-las que seu carro era bom? Não foi difícil, não, foi fácil. Foi fácil? Foi fácil, porque é a única coisa que eu não tinha grande produção, né? Na época a gente fazia 5, 6 carros. Porque as empresas então já conheciam você para a reformadora. Isso, principalmente na região, entendeu? E você chegou no início a deixar algum carro para teste em alguma empresa? Não, eu fiz na época um urbano que saiu rodando pelo Brasil aí, Goiânia e tal, com um vendedor e um motorista. Qual foi seu carro número 1, você lembra? O número 1 foi da Ramazini, que é o número de prefixo 930. Era um JV tipo um 320, que era reencarroçado num chassi 362. Mas era um urbano? Não, rodoviário. O urbano primeiro. Primeiro você fez o rodoviário. O rodoviário foi para Ramazini. E o primeiro urbano foi para o Beto Bragueto, que é da São Bento. Você lembra qual foi a empresa que foi a maior cliente sua? Ramazini. Que comprou mais ônibus, na época, 60 ônibus, por aí.
E quantas empresas, mais ou menos, você lembra? A empresa foi toda, saiu para todos os lados. Até o Joaquim Constantino comprou, Piracicaba. Fiz o ônibus urbano, quando eu lancei o urbano, eu fiz o ônibus para ele, porque ia rodar no Rio, uma empresa dele no Rio. Aliás, até interessante, saiu, eram 6 carros, saíram um atrás do outro, um bateu no outro. Aí voltou para arrumar de novo. Novinho. Novinho, aí voltou para me arrumar também. Nem chegou em São Paulo. E você aí já... voltou de volta para a fábrica. Encomendas rejeitadas. Espremida entre as grandes na Expobus, a JV e as outras encarroçadoras estão com toda a produção vendida até o final do ano. Passo de gigante. JV exporta para o Chile. Você chegou a exportar ônibus? Sim. Quando você recebeu esse contrato aí de venda para exportação, para você foi um auge, a glória de... Foi sim, mas tinha um rapaz de São Paulo, eu nem me recordo o nome dele, não. Ele fez a intermediação com o pessoal do Chile, e tinha um escritório de vendas lá no Chile. Mas foi para mim uma surpresa, mas era coisa melhor do que vender hoje no Brasil. Por quê? Porque na época, aí, enquanto a Marco Polo, a Caio e tal, por exemplo, os urbanos de médio porte, claro. Estamos falando desses urbaninhos pequenos aí, motorzinho dianteiro. Aqui, eu para vender um ônibus aqui, eu tinha que vender a $22.000. E a Caio por 25, 26, Marco Polo, mesma coisa e tal. E eu no Chile vendia $36.000. Eu mandei por volta de 150 ônibus urbanos para o Chile. A JV cresceu e foi diversificando a produção com diversos modelos e opções no urbano e no rodoviário. Lançou também o Baby Bus, de 9 metros. De todos os carros, qual foi o mais desafiante para você fazer? Eu não sei se houve tanto desafio, mas quando eu fiz o 1450, né, que foi um puta no lançamento que fiz, né, até na Volvo, né, da empresa Águia Dourada era de Altinópolis. Foi uma festa bacana, né? Eu lembro que eu participei dessa festa. Foi bacana mesmo, foi bacana. Vale todo coberto com lençol branco. Então, a fumaça que quem montou aquelas fumaças todas foi o pessoal dos conjuntos, que tinha uma banda Cruzeiro do Sul na época, muito amigo meu. Aí cobriu um ônibus, como nem eu sabia que ia acontecer aquela cena, eu chorei. E aquele carro era o tal do Paradiso, né, que estava sendo lançado na época, o Paradiso 1450. Esse foi o maior desafio para você? Sim, mas depois eu já queria partir para o low drive, né? Mas infelizmente não foi possível. Só por curiosidade, você imagina qual carro inspirou o Vicentim a fazer o Paradiso JV? Ele é fã da Marco Polo, já declarou, mas o carro é exatamente este, o Paradiso que tinha acabado de chegar na Rápido Ribeirão Preto. Eu fui até a Rápido conhecer o novo Paradiso da empresa. Chegando lá, o Sr. Calmo me falou que o carro estava lá no Vicentim e eu fui para a JV. Lá estava ele, o Vicentim, medindo tudo, e eu lembro ele olhando todos os detalhes deste ônibus. E assim nasceu o Primus e depois o Mirage, o Paradiso da JV. A empresa também fabricou o Micro Freeway. E a fase de encerrar a empresa? Isso aí deve ter te machucado muito. 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 Tiago, não dá para falar. Eu sinto até hoje. Construir um império desse... Não é fácil. Mas superei, não perdi a coragem nem a dignidade. Isso é bom, né? Até hoje. Quer dizer, fases críticas, fases econômicas, todo mundo acaba passando, né? Como depois que passou um ano e pouco, que a Caio também entrou em dificuldade, Cobrasma, etc., e aquilo entrou mais na minha mente, que disse, pô, não é só você. Então... Era uma crise mais ou menos geral, né? Não, e muitos outros, né? E você como... Se a grande foi afetada, imagina você como pequeno, né? Verdade. Mas não é fácil, não, passar por isso. Mas como eu tenho um amigo que diz que corre diesel na veia, você não desistiu e hoje está aí, né? No mesmo ramo que você começou e
trabalhando muito. Voltei a reformar ônibus e hoje todo mundo admira o meu trabalho. E para mim, cada trabalho que eu faço, diz que é um flash, né? Para mim é uma vitória. Começaria tudo de novo? Fabricar ônibus não voltaria, não. Não? Não. Melhor reformar mesmo. Eu já dá menos trabalho. Hoje eu já estou com 66, né? Mas não me considero velho, não. Eu sou um molecão ainda. Mas pelo menos com orgulho pode bater no peito, né? Fabriquei muitos ônibus e até exportei. Isso sim. E tenho... Nossa, para mim, se fosse para voltar na época com a idade que eu tinha, eu até voltaria, mas hoje não volto mais. Fabricar ônibus, não. Parabéns, Vicentim. Você colocou o seu sonho em prática. Eu mesmo ouvi muita gente, inclusive empresários, falando bem dos seus ônibus. Hoje, Vicentim continua reformando ônibus e com muito serviço. É isso. Muito obrigado por acompanhar, curta o vídeo, se inscreva no canal para acompanhar as novas histórias sobre ônibus. Um grande abraço a todos.